Você já teve aquela sensação de que sabe exatamente o que você precisa mudar? Por exemplo, parar de explodir, parar de usar substância, parar de comer compulsivo, enfim, parar de se sabotar. Mas quando chega na hora, você simplesmente não consegue fazer diferente? Pode ser até que você compreenda o porquê desse comportamento, os gatilhos ou a história. E mesmo assim, quando aquela emoção intensa vem, tudo se perde. E pode ser até que você comece a achar que tem algo de errado com você ou que não tem mais jeito. E a verdade é que não tem nada a ver com falta de caráter, muito menos com falta de força de vontade. O que tem é falta de habilidades que podem ser desenvolvidas. Nesse vídeo eu quero explicar sobre o coração do modo de mudança na DBT, que é o treinamento de habilidades em DBT, que é para ampliar esse repertório. É a nossa caixa de ferramentas para uma vida valiosa, nossos meios hábeis para construir uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Se você ainda não me conhece, eu sou Andressa Quedinal, psicóloga clínica, especialista em regulação emocional e eu trabalho com trauma e construção de vínculos seguros. Nesse vídeo, eu quero explicar como, para quem e o que é o treinamento de habilidades em DBT. Bom, quando a Marsha Linehan estava desenvolvendo a terapia dialética comportamental, ou DBT, lá nos anos 80 e 90, ela queria tirar do inferno pessoas que estavam num sofrimento extremo, com uma desregulação emocional intensa e uma suicidalidade crônica. Eram pacientes considerados intratáveis e na época era o diagnóstico de borderline. Bom, nesse contexto, a Marsha Linehan percebeu que essas pessoas queriam sim melhorar, que elas estavam fazendo o melhor que elas podiam e ainda assim precisavam aprender habilidades que estivessem acessíveis no momento certo. E para realmente ajudar essas pessoas, se ela ficasse só na validação, na compreensão, essas pessoas pensavam: e aí, você não vai me ajudar? Vou continuar vivendo essas crises inexoráveis, vou continuar vivendo esse verdadeiro inferno, sofrimento intenso? E se ela ficava só na parte da mudança, numa cognitivo comportamental, elas se sentiam incompreendidas e muito erradas, quando não tem nada de errado com você. Você pode desenvolver essas habilidades que vai tornar essa vida, esse sofrimento mais maleável. E é por isso que na dialética a gente caminha com os dois ao mesmo tempo, aceitação e mudança. O treinamento de habilidades está mais aqui, mas dentro das habilidades tem tanto de mudança quanto de aceitação. E eu vou falar delas daqui a pouquinho. Vamos lá. Então vamos começar com algo libertador. Se você ainda não aprendeu a regular emoções difíceis, a atravessar crises ou a se comunicar, se relacionar de forma efetiva, isso não é defeito. Isso é déficit de habilidades. E a gente pode aprender habilidades em todas essas áreas. E é exatamente isso que o treinamento vai ensinar. Vou falar rapidinho os módulos, depois vou falar melhor, que é regulação emocional, tolerância ao mal-estar, efetividade interpessoal e mindfulness. Não necessariamente nessa ordem, mas daqui a pouquinho eu vou explicar um a um, fica comigo. Mas dessa primeira parte, eu espero que fique claro que a gente não precisa desses julgamentos sobre caráter ou força de vontade. O que a gente precisa é de compreensão, de entender as causas, de entender quais são as habilidades que a gente precisa aprender a ampliar nesse repertório socioemocional. Quando eu vou propor o treinamento de habilidades para as minhas pacientes, a primeira coisa que elas pensam é: grupo de terapia não quero. Mas calma, não é grupo de terapia, não é grupo terapêutico, não, é aula, é treino. Psicoeducação. Treinamento tem aulas estruturadas, com prática, com tarefa de casa. Os encontros costumam ser semanais, com uma duração de 2 horas a 2 horas e meia. Então a gente chega, pratica, vê a tarefa de casa, porque a gente só aprende com muita prática, revisa esse conteúdo das tarefas, dá um conteúdo novo, pratica e combina as tarefas de casa para praticar. O objetivo é simples. Realmente que as pessoas que estão ali tenham no repertório delas, no momento que a emoção estiver lá em cima, no momento mais difícil, aquele comportamento esteja já aprendido e ela possa fazê-lo nessas horas. E para isso a gente precisa da apresentação do conteúdo, depois de uma prática com feedback e depois a generalização. Isso tudo exige muita prática e nesse espaço do treinamento é um espaço seguro para a gente poder treinar, errar e receber o valioso feedback para ir fazendo os ajustes finos. Por isso que esse espaço é tão precioso. Porque se não tiver a repetição com o feedback, dificilmente a gente vai realmente incorporar essas habilidades. Então vamos apresentar
os 4 módulos desse treinamento que dura, em média, 24, 26 semanas, dá mais ou menos uns 6 meses de duração. Nesses 6 meses, a gente vai ter o módulo primeiro Mindfulness. Aqui é a base de tudo, para a gente poder estar aqui presente na vida real agora. O único lugar onde a gente pode atuar e aprender é agora, observando, descrevendo e participando, sem julgamento, uma coisa de cada vez de forma efetiva. Além disso, a gente aprende a acessar nosso equilíbrio, nossa mente sábia. Com uma boa prática de mindfulness, a gente consegue aumentar o espaço entre o impulso de ação de uma emoção e a ação. Outro módulo é de tolerância ao mal-estar. É para momentos de crise, a gente não piorar as coisas, nosso equilíbrio, nossa mente sábia. Aqui o foco não é se sentir bem, aqui o foco é parar de piorar as coisas. Eu penso que a gente está tentando construir uma vida valiosa que vale a pena ser vivida. Lembra que a DBT tinha sido feita para suicidas lá atrás. Então a gente está tentando fazer uma vida que vale a pena estar aqui para vivê-la. Só que se a gente tem uma crise que piora tudo, vai lá e acaba com o nosso castelinho da vida valiosa. Se a gente continuar piorando, destruindo tudo a cada crise, não vai adiantar a gente saber o resto. Então aqui a gente vai aprender a tolerar esse mal-estar, aumentar isso, e nesse momento de pico a gente parar e dar um jeito de ter o tempo para voltar à nossa mente sábia e ter ações que, pelo menos, não piorem as coisas. Além disso, a gente tem a aceitação da realidade no momento presente, das coisas que a gente não pode mudar. Isso tudo já diminui bastante o nosso estresse. Então tem o módulo de regulação emocional. Aqui a gente vai aprender a diminuir a vulnerabilidade às emoções, entender como as emoções funcionam, aprender a influenciá-las, até criar emoções mais agradáveis, compreender um pouco nossos valores e criar hábitos que sustentam melhor no longo prazo essa vida, diminuindo essa vulnerabilidade às emoções e guiando várias atitudes e até maneiras de lidar com as emoções que vão construir aquele nosso castelo da vida valiosa. Já que a gente já parou de destruir tudo ali com as crises, a gente começa a fazer esse castelo a partir dessas habilidades de regulação emocional e também do próximo módulo que eu vou falar, 4, que é de efetividade interpessoal. Aqui são as relações saudáveis. A gente vai equilibrar o nosso objetivo com o relacionamento, né, gentileza e firmeza ao mesmo tempo, e com o nosso autorrespeito. Vamos equilibrar aqui uma assertividade, manter o foco no nosso objetivo, cuidar dessa relação com muita gentileza e validação, e manter o nosso autorrespeito, podendo falar sim, podendo falar não, sabendo como e quando pedir, se livrando de vínculos que não são saudáveis, são tóxicos, e tendo ações que cultivam vínculos saudáveis. É a arte de se relacionar bem, com clareza, com gentileza e com autorrespeito. E para quem é esse treinamento? Spoiler para todo mundo. Eu sei que lá atrás a DBT ela foi desenvolvida para pacientes com um sofrimento muito intenso e comportamentos muito impulsivos e destrutivos. Hoje a gente sabe que o treinamento ajuda bastante pessoas com depressão, com transtorno bipolar, com transtorno alimentar, com trauma complexo. Inclusive, quando a gente trabalha o trauma e o trauma complexo, as habilidades contribuem na hora do tratamento das exposições. Inclusive, a gente só começa uma exposição quando a pessoa já tem esses meios hábeis para lidar com emoções intensas. Faz parte do tratamento em DBT do trauma, ela ter as habilidades. E nesse caso, serve até como um pré-requisito de segurança. Antes de acessar memórias muito perturbadoras, a pessoa já tem as ferramentas, as habilidades para manter a sua estabilidade. E aqui vai algo importante, não é só para paciente não. Nós, terapeutas DBT, também precisamos das habilidades e a gente treina elas, tanto para evitar burnout quanto para se manter mais eficazes, efetivos. Na verdade, a gente está falando de habilidades humanas para a vida humana. O treinamento de habilidades existe porque o insight sozinho não adianta nada. Apenas saber o porquê você sofre não é o suficiente para você agir diferente quando precisa. As habilidades treinadas, praticadas, repetidas, incorporadas que fazem isso. Elas não eliminam a dor, até porque a dor faz parte de uma vida significativa. O que elas fazem é transformar sofrimento em ação consciente e crises em escolha. Você não precisa ficar refém da desregulação emocional. Habilidades podem ser aprendidas e existem muitos treinamentos de habilidade DBT aqui no Brasil. Se você gostou desse vídeo, coloque um gostei, curta aí, siga esse canal para a gente continuar falando desses meios baseados em evidências para a construção de vidas significativas.